Muito bem, sejam todos bem-vindos à Masterclass Hábitos Inquebráveis, né? Onde eu vou mostrar para vocês como descobrir a melhor maneira de construir um hábito que ele é inquebrável, que ele vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Bom, essa Masterclass ela é muito baseada em cima desse livro aqui, Hábitos Atômicos, tá certo? Esse livro do James Clear, então, Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus, né? E aqui em cima ele bem coloca pequenas mudanças, resultados impressionantes. Eu gostei muito desse livro porque ele fala sobre algo que eu sempre gostei de falar, que quando a gente melhora 1% a mais no nosso dia, todos os dias, nós conseguimos nos tornar pessoas muito mais bem-sucedidas, conseguimos alcançar aqueles objetivos que a gente tem muito mais fácil, né? Porque se você está sendo 1% melhor todo dia, você está acumulando sucesso, você está acumulando conhecimento, hábitos, e isso vai te ajudar lá na frente, naquela virada de chave que a gente tem. Fala que é virada de chave, mas na verdade é o acúmulo de várias execuções, aprendizados e erros, execuções rápidas, aprendizados rápidos com os erros que vocês tiveram, que você teve, que te levaram ao sucesso. Beleza? Então, assim, obviamente que não é simplesmente uma leitura do livro e um resumo que eu vou fazer aqui para vocês. Tudo que eu li ali, eu vou estar mostrando para vocês como é aplicável no mundo real, né? Através de todas as experiências que eu tive, tudo do que eu ensino para vocês. Não é simplesmente, né, leia o livro, resume e dá uma masterclass. Não, não é assim que funciona aqui, vocês bem sabem, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma introdução, né, ao assunto e até começar por algo que ele fala ali no livro, que é que nós estamos vivendo num automático, né? Nós estamos vivendo no automático. Nós, todos os dias, nós temos hábitos bons, né? Desde que nós nascemos, nós cultivamos hábitos. Tanto os hábitos bons quanto os hábitos ruins. Só que muitas vezes a gente não percebe que nós estamos cultivando esses hábitos. Muitas vezes a gente simplesmente tá lá fazendo, né? E não tá percebendo que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Existe aí, né, uma desordem que ela não é notada. Essa desordem não é notada, você não percebe ela, certo? E para que você comece a desenvolver bons hábitos, para que você comece a executar aquilo que você precisa para alcançar os objetivos que você quer, você precisa notar essa desordem, você precisa entender que ela está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer, né? Então vamos lá. Nós temos hábitos que nós não percebemos. Então, todos os dias nós abrimos as portas de casa e quando a gente abre a porta de casa, a gente acende a luz. Depois que a gente acende a luz, a gente tira a bolsa, a mochila e coloca no sofá. Isso é um hábito. Isso é um hábito, mas a gente não está, nós não estamos notando esse hábito, né? Na nossa cabeça, ele não é um hábito em si. Para nós é simplesmente algo que nós fazemos todos os dias ali e passa em branco. Ao passo que, por exemplo, acordar e ir direto pro celular, hoje, muito provavelmente você que está assistindo isso aqui, sabe que isso é ruim, mas quando a gente começou, né, com Instagram, com Facebook, a gente não entendia muito os problemas disso, nós acordávamos, abríamos, pegávamos o celular ali, mas vou voltar lá atrás, não sei quem é da época do pager, né? Todos os dias de manhã acordava, pegava o pager. Eu lembro que meu pai fazia isso. Meu pai tinha um pager. Esse pager, pra quem é mais novo aí, era era uma notificação, era tipo uma notificação do celular. Todo dia ele acordava, ele pegava aquele pagerzinho e ele olhava lá, né? E isso é um hábito. E ele não percebia, ele simplesmente fazia aquilo. Hoje nós entendemos que o pager seria o celular. Hoje, quando a gente acorda e olha pro celular logo de manhã, nem levanta da cama. Tem gente que dorme com o celular na cama e nem levanta da cama. Já, primeira coisa que abriu o olho, pega o celular e olha. Nós sabemos que isso é um mau hábito. Só que muitas vezes esse mau hábito não estava claro na nossa cabeça. Nós não entendíamos como ele prejudicava a nossa vida, né? Enfim. Então, assim, nós temos bons hábitos e temos maus hábitos que nós não notamos.
que eles estão presentes aí na nossa vida há muito tempo, só que por conta dessa correria, por conta de estar vivendo automático, nós não conseguimos ver ele. E aí tem uma citação no início do livro que eu acho que ela é interessante para a gente estar abrindo aqui, para a gente estar introduzindo. Ele coloca aqui, no mundo bagunçado de um dormitório da faculdade, fiz questão de manter o meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Então veja bem, em um mundo caótico, né? Quanto mais ordem nós conseguimos criar, melhor vai ser o nosso desenvolvimento. Melhor esse desenvolvimento vai ser dado. Porque se nós vivemos uma vida desordenada, se nós temos bons hábitos e maus hábitos, mas nós nem sabemos quais são eles, né? Nós estamos lá vivendo no automático todos os dias, não tem como a gente direcionar a nossa vida para um lugar, não tem como nós criarmos bons hábitos e não tem como nós deixarmos os maus hábitos, porque nós não sabemos quais eles são. Simplesmente eles estão existindo. Ok? Então, por que eu digo isso? Porque assim, como que a gente vai entender os hábitos dessa Masterclass? Presta atenção. O hábito, ele é algo que vai nos levar para o sucesso, certo? Se ele for um hábito bom, ele vai nos levar a coisas boas. Se ele for um hábito ruim, ele vai nos levar às coisas ruins. Só que o conceito de sucesso, para mim, na verdade, o conceito de sucesso ele é um só. Só que o sucesso, para mim, ele é diferente do sucesso para você. Entendem? O meu sucesso é diferente do seu. O auge, o ápice da minha vida que eu quero atingir é diferente do ápice que você quer atingir para a sua. Quando nós falamos de alguém que atingiu sucesso, o que nós imaginamos? Uma pessoa que iniciou em algum ponto e chegou no sucesso, atingiu o sucesso dela, atingiu os objetivos dela. Esse é o sucesso daquela pessoa. E nós só pensamos nessa dualidade. Pessoa sem sucesso, sem os objetivos que ela quer, e pessoa atingindo sucesso. É isso que a gente pensa quando nós pensamos em sucesso e alguém bem-sucedido. Só que o que a gente esquece é que no meio desse processo existiu, né, no meio desse caminho existiram processos. Esses processos, o que são esses processos? São sistemas e hábitos que aquela pessoa repetiu constantemente para chegar no ponto que ela queria chegar. Então, não é uma dualidade, mas sim um caminho que nós temos que visualizar. É o caminho X, né? É o caminho para sair do ponto X para chegar no ponto Y, teve todo o alfabeto aí no meio, digamos assim. Então, esse processo, esse caminho que a pessoa percorreu, aquela pessoa que atingiu o sucesso, são sistemas e hábitos que ela desenvolveu e que ela executou constantemente. Certo? Então, assim, quando nós falamos de hábitos, a ideia que vocês têm que ter na cabeça a partir de agora não é a ideia de você querer construir um hábito. Vai ficar claro na cabeça de vocês. Não quero que vocês fiquem com a ideia de construir o hábito. Nós não queremos o hábito. Nós queremos o resultado daquele hábito. Certo? Você não está almejando o hábito, você almeja o resultado que advém daquele hábito que você vai construir. Então vamos lá. Uma pessoa que quer ter um corpo escultural, ela não tem que almejar o hábito de treinar, o hábito da academia. Ela tem que almejar o corpo que ela quer. Não sei se vocês estão captando, né? Então veja bem. Uma pessoa que quer correr, que quer desenvolver o hábito de correr todos os dias, ela não tem que almejar assim, poxa, eu quero correr todos os dias. Não, ela tem que almejar o hábito de se tornar um corredor. Então, você tem que almejar o resultado, né? O hábito, ele é uma ferramenta que vai te ajudar
a alcançar aquele resultado. Ok? E o que são sistemas? Vamos colocar aqui um exemplo mais fácil, para vocês entenderem. É mais fácil a gente falar de um mau hábito, por exemplo. O sistema que nos leva ao mau hábito. Vamos colocar um exemplo aqui. Esse sistema que vai levar a gente para um mau hábito é o mesmo sistema que vai levar a gente para os bons hábitos, ok? Então, imagina que você tem que fazer um trabalho da faculdade, ok? Você precisa fazer um trabalho da faculdade. E lá no livro ele coloca que para nós criarmos os hábitos, nós vamos precisar de 4 passos. Nós vamos precisar do passo de ter uma deixa, de ter uma ânsia, de ter uma resposta e de ter uma recompensa. É quase que o behaviorismo, né? Uma explicação da psicologia, né? De sistemas de recompensa. Nós executamos algo para receber outro algo, né? Executamos X para receber Y. E se a gente tem uma recompensa boa, a tendência é que nós ficamos repetindo aquilo para ter aquela recompensa boa a todo momento. Se nós executamos algo e temos uma má recompensa, a ideia é nós pararmos de executar aquilo para não ter aquele problema novamente, né? Então vamos lá. Imagina que você precisa fazer um trabalho da faculdade. E aí você começa a fazer o trabalho da faculdade. E você tem uma deixa. Qual que é a deixa? Para você não executar aquele hábito, para você largar ele. É você começar a ficar entediado ou você não entender direito o que é para fazer e começar a se frustrar. E aí essa deixa, ela vai abrir uma ânsia. A ânsia de fazer algo para resolver aquilo. E qual que é a ânsia aqui num trabalho? Geralmente você fica meio que ansioso, né? Não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo entender, não tô conseguindo produzir. Aí você fica ansioso, você fica... Caraca, o que eu vou fazer? Qual que é a resposta dessa ânsia? É você pegar o celular. E aí você pega o celular. E o que você faz quando você pega o celular? Você tem uma recompensa. Essa recompensa é o quê? Ver as redes sociais, por exemplo. Abrir o Instagram e assistir Reels. Entenderam? Então, assim, eu quero executar um hábito, eu quero colocar aquele hábito em prática. E aí, eu não consigo executar ele, o que abre uma deixa para eu ter uma ânsia. Essa ânsia vai me levar a ter uma resposta a ela. E essa resposta vai me levar a querer uma recompensa. E a recompensa seria o que vai nos dar prazer ao invés de nos dar a dor, né, daquilo. No fim das contas, nós criamos os hábitos de sempre que sentir, né, nesse caso, de sempre que se sentir entediado ou frustrado, você vai pegar o celular e ver Instagram. Então, é assim que os bons hábitos e os maus hábitos são criados. Sempre assim, dessa forma, né? Então, imagine que agora, depois de você ter criado esse hábito de sempre que se sentir frustrado e sempre que você se sentir entediado, você pegar o celular, você começar a fazer isso todos os dias da sua vida, em todas as situações. Então, começamos aqui com fazer o trabalho numa faculdade, depois é fazer um trabalho para o seu serviço. Depois é criar um hábito que você quer de treinar, de dieta, e você começa a se sentir entediado de fazer aquilo e você para de fazer aquilo, você decide ao invés de ir para academia pegar o celular. Você decide ao invés de fazer o trabalho que você precisa lá para o seu serviço, pegar o celular porque você está entediado. Ou você se frustra com algo, se frustra com, sei lá, você está no seu relacionamento ali. Você cria um ambiente legal para acontecer algo e não acontece, você se frustra. E aí você vai, pega o celular e fica no celular o resto da noite, entendem? Então é assim que a gente vai criando os hábitos, através desse sistema de sair de uma deixa até chegar na recompensa que vai fazer a gente, sempre que ter aquela deixa, executar aquela recompensa. Então é um hábito bom e um hábito ruim da mesma forma. Eles vão ser moldados assim. Eles vão entender mais pra frente como funciona. Então, avançando um pouco aqui em relação a hábitos, mais uma coisa que vocês precisam entender é que nós, seres humanos, somos animais sociais. Nós vivemos em sociedade. Até a pessoa mais isolada do mundo, ela vive em sociedade, querendo ou não. E o que acontece com isso? Nós
nós temos a tendência a imitar hábitos. E nós sempre imitamos hábitos das pessoas que estão mais próximas de nós, primeiramente. Depois, nós começamos a imitar os hábitos da maioria. E logo depois, nós começamos a evitar os hábitos das pessoas que são mais poderosas. Né? Daquelas pessoas que são mais poderosas. Os hábitos que nos proporcionam respeito, aprovação, admiração, status, eles são os hábitos que nós desenvolvemos mais rápidos. Mais rápido, né? E esses hábitos, geralmente, eles vêm daquelas pessoas que são mais poderosas. E nós imitamos também as pessoas que nós invejamos. Que são essas pessoas mais poderosas. Nós queremos ser a vida delas. Né? Então, vamos lá. Um exemplo prático. Quando a gente vê no Instagram lá, aquele cara famoso que você quer ser igual a ele, né? Você olha para aquela pessoa, é a sua inspiração. Você quer entender como aquela pessoa chegou lá, então você vê o que ela mostra ali no Instagram e você começa a imitar o que ela faz. Você imita a forma que ela fala, você imita a forma que ela faz as coisas. Se a pessoa fala que acorda todos os dias 5 horas da manhã e toma um banho gelado, a tendência é você também fazer aquilo porque aquela pessoa faz. Mas você nem sabe se aquilo realmente é necessário para a sua realidade. Certo? Então, tô indo de trás para frente aqui, dos poderosos. E quando nós falamos dos hábitos da maioria, imagine quando você tá na escola e você vê o seu amiguinho fazendo... Todo mundo fazendo a mesma coisa. Todos os dias, todo mundo faz a mesma coisa. Todos os dias, no seu trabalho, as pessoas têm o hábito de se reunir no final do expediente, 15 minutos para bater papo, sei lá, jogar a conversa fora. Mesmo que você não goste disso, muito provavelmente você vai começar a criar esse hábito também, porque a maioria está fazendo. Certo? E quando nós falamos dos mais próximos, falamos dos nossos pais, dos nossos amigos, colegas mais próximos de quando a gente é criança. Então, assim, se você imaginar, né, a linha do tempo, nós imitamos os hábitos de quem são mais próximos de nós quando somos crianças. Da maioria, quando começamos a interagir mais com as pessoas de fora da nossa família, né, escola, trabalho, faculdade. E logo depois nós começamos a imitar os hábitos daquelas pessoas que são mais poderosas, daquelas que nós almejamos ter uma vida igual. Muito provavelmente quando decidimos o que queremos ser da nossa vida ou o ponto que queremos alcançar. Ok? Então, lá na frente vocês vão entender que isso é uma ferramenta muito poderosa quando usada sabiamente. Quando você usa essa ferramenta de imitação de hábitos de uma maneira inteligente, você desenvolve hábitos mais rápidos. E veja só, por que é legal isso? Porque a melhor coisa que você pode fazer para desenvolver um bom hábito é se inserir em uma cultura onde aqueles hábitos eles sejam cultivados. Se você quer desenvolver o hábito de treino, o hábito de uma vida saudável, não adianta você ficar convivendo com pessoas que repudiam isso. Certo? Você não vai conseguir criar esse hábito se você continuar vivendo no meio de pessoas que só gostam de comer fast food, que odeiam a academia, que falam que a academia é coisa de gente, sei lá, narcisista. Entendem? Então a melhor coisa que você faz para desenvolver um bom hábito, para desenvolver hábitos que vão te levar nesse processo a alcançar o seu objetivo, é se rodear de pessoas onde aquela cultura, daquele hábito que você está querendo inserir, daquele hábito ou hábitos, aquilo seja cultivado ali também. Quando nós falamos de fraternidade, quando nós falamos de grupos, né, que pensam igual, é disso que eu estou falando, né? Vamos lá. Eu vi esses dias não me lembro agora se foi um nutricionista ou se foi um personal, que as pessoas que entram no programa dele participam de um grupo de aceleração. Isso é ótimo.
Porque imagina só, vamos lá, um, um projeto de emagrecimento que você entrou, né? E você entrou nesse projeto de emagrecimento e você foi colocado num grupo, onde todas as pessoas que estão ali estão participando do mesmo projeto e todas têm o mesmo objetivo, que é emagrecer. E todos os dias vocês estão conversando e trocando experiências sobre aquele hábito que vocês querem desenvolver, sobre aquele objetivo em si. É muito mais fácil você desenvolver esse hábito e alcançar esse objetivo do que se você não tivesse nesse grupo. Quer dizer, você até conseguiria atingir o seu objetivo sozinho, sem entrar no grupo. Provavelmente seria muito mais penoso e demoraria muito mais. Mas você estando no grupo, você tem pessoas que te dão suporte, né, para que você consiga alcançar aquele objetivo e desenvolver aquele hábito também. E vocês vão perceber, né, depois aqui no decorrer da Masterclass, que não só as pessoas nos propiciam isso, estar envolto das pessoas, dessa cultura que cultiva o mesmo hábito, mas também todo o ambiente influencia também. O ambiente influencia também. Então, quando nós falamos da cultura, nós não falamos só das pessoas que estão naquela cultura, mas de todo o ambiente que influencia aquelas pessoas a cultivarem aquele hábito, aquele objetivo. Certo? Avançando. O livro, ele divide ali a criação do hábito em 4 partes. Para que você consiga mesmo desenvolver um hábito que funcione realmente, ele divide em 4 partes. Eu concordo com aquelas partes que ele coloca ali, mas, novamente, não adianta você olhar aquilo e não adaptar para a sua realidade. Como eu sempre digo para todo mundo, a teoria, ela é muito boa a teoria. Ela tem que existir mesmo. Lógico, é óbvio isso, né? A teoria, ela tem que existir, mas a execução da teoria é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo, a execução da teoria. Certo? Então, olha lá. Ele coloca, para você desenvolver o hábito, 4 partes, para você tornar um hábito, né, inquebrável. Tornar o hábito óbvio é a primeira parte. Tornar o hábito atrativo é a segunda parte. Tornar o hábito fácil é a terceira parte. E, por fim, tornar aquele hábito prazeroso, né, recompensante. Então, vamos lá. Óbvio, atrativo, fácil e prazeroso. E nós vamos correr sobre esses quatro processos que ele coloca, esses 4 passos. E vocês vão perceber que em cada passo desse existe uma ferramenta prática que vocês vão pegar e vão aplicar. Que é muito mais fácil do que você, por exemplo, pegar esse livro inteiro que tem suas 300 páginas, 297 páginas, 298 páginas, né? Isso aqui vocês vão ver no final, que é legal. 298 páginas. E você lê cada um desses. Porque, assim, tem bastante teoria, mas são coisas ali que a gente pode cortar. E para colocar em prática é mais fácil. Então, a primeira coisa. Primeiro passo é tornar o hábito óbvio. Então, como nós falamos lá no início, se nós estamos vivendo numa sociedade, num momento, num mundo onde tudo acontece por demanda, onde nós estamos vivendo sob demanda, no modo automático, nós não temos entendimento dos nossos bons hábitos nem dos nossos maus hábitos. Se nós não tornarmos o hábito que nós queremos desenvolver óbvio, nós não vamos conseguir desenvolvê-lo, certo? Então, sempre que nós criamos algum objetivo, sempre que nós decidimos executar algo novo na nossa vida, rapaz, percebam que se nós não deixarmos aquilo o mais claro possível em questões de
do hábito em si, mas de tempo de execução, de tempo que nós queremos alcançar aquele objetivo, nós temos a tendência de desistir muito mais fácil daquilo. Tanto por frustração, quanto por falta de clareza mesmo do que nós queríamos de fato. Então, quando ele fala de tornar os hábitos óbvios, nós não temos que, não necessariamente temos que tornar somente os hábitos óbvios. Mas nós temos que tornar todo o processo que nós vamos passar em algo claro, em algo palpável, em algo que nós podemos olhar e não exista ambiguidade naquilo. Certo? Então, assim, quando nós colocamos um objetivo, vamos supor aqui, começar a dieta. Começar uma dieta é um objetivo, uma decisão. Mas ela é clara ou não é clara? Pensa bem. Começar uma dieta para hipertrofia, para emagrecimento, para manter o peso, para baixar a gordura corporal, para aumentar a gordura corporal, para ter mais energia, para suprir a necessidade de alguns nutrientes que eu estou precisando. Percebem que ela não é clara? Esse objetivo, esse hábito de ter a dieta, ele não é óbvio, ele não é claro, ele não é direto. Então nós precisamos trazer clareza para isso. E quando eu falo de trazer clareza, é realmente colocar no papel, certo? Então vamos lá. Para o objetivo de iniciar a dieta, trazendo clareza para ele. Eu quero começar uma dieta. Então, eu vou começar a dieta a partir de segunda-feira. A dieta para hipertrofia, onde eu quero alcançar o objetivo de ter um corpo mais forte, mais musculoso. Ok? Clareza. Sem ambiguidade. Então não tem mais ambiguidade aí. Eu vou começar a dieta quando? Na segunda-feira. Ponto. Segunda eu começo. Pra quê? Pra hipertrofia. Por quê? Porque eu quero ter um corpo mais musculoso. Então, claro. Lá no livro ele dá um exemplo assim. Que ele quer fazer flexão. Ele quer fazer flexão no horário do almoço. Ele fala assim, todos os dias... Ele não conseguia treinar. E ele fala assim, todos os dias eu vou fazer flexão no horário do almoço. E ele começou a falhar naquilo várias vezes. E ele falou, preciso tornar isso mais óbvio. E aí ele fala assim, tá muito ambíguo isso. Eu vou fazer flexão no horário do almoço, mas antes ou depois de almoçar? Onde eu vou fazer essas flexões? Né? No refeitório ou na minha mesa? E aí ele começa a tornar aquilo mais claro. Ele fala assim, vou fazer flexão ao lado da mesa antes de almoçar, assim que der o horário do almoço. Então veja bem, ele transformou aquilo que era amplo e não era claro em algo claro, sem ambiguidade, com clareza extrema. Deu meio-dia, é o horário do almoço, eu vou me levantar, eu vou baixar aqui do lado da minha mesa, eu vou fazer 10 flexões. Ele fala 10 flexões, né? Eu vou fazer 10 flexões, eu vou me levantar e eu vou almoçar. É isso, todos os dias. Ponto. Tá claro, não tem como você... Ah, eu vou fazer flexão onde? Não sei. Não, vou fazer do lado da mesa. Ah, quantas flexões eu vou fazer? 10. Que horário? Ah, assim que der o horário do almoço, antes de almoçar. Fim. Então... Qualquer hábito que nós vamos desenvolver na nossa vida, nós precisamos trazer clareza para ele e deixar ele o mais claro possível, sem ambiguidades. Sem essa ambiguidade, nós vamos evitar a falha. Por quê? Porque assim nós não vamos dar desculpas. Nós vamos conseguir evitar as desculpas. Se nesse exemplo da flexão aqui do lado da mesa... ele não colocasse que era do lado da mesa, ele poderia... Ah, é no horário do almoço. Aí ele vai, almoça... Poxa, ainda tô no horário do almoço, não sei o quê. Acabou o horário do almoço, não executou as flexões. Entendeu?
Então, por isso que essa clareza ela é necessária para qualquer hábito que você vai desenvolver. Quer desenvolver o hábito de beber água? Existe ali um aplicativo, por exemplo, que ele te avisa todas as horas que você tem que beber água. Só que, muitas vezes, você não vai ter água por perto. Então, é falta de clareza. Então, se você coloca ali, por exemplo, toda vez que o meu celular apitar lá que eu preciso tomar água, eu vou pegar a garrafa que eu carrego comigo sempre e vou tomar um gole d'água. Então, você vê que você trouxe clareza? Porque se fala beber água, mas beber água da onde? Do bebedouro mais próximo, do bebedouro do primeiro andar, não sei, da torneira. Não, você clareou aquilo. Toda vez que ele aparecer a notificação, eu vou parar tudo que eu tô fazendo, pegar a garrafa que eu carrego comigo e vou tomar um gole d'água, fechar. Então, você clareou aquilo. Então, todos os hábitos que você vai precisar, você quer desenvolver, precisa ser claro, extremamente claro e sem ambiguidades, porque essas ambiguidades vão te levar à falha. Sem ambiguidade, você evita a falha. E aí, o segundo passo que ele coloca é tornar o hábito atrativo. Antes da gente ir pro próximo aqui, eu lembrei aqui de algumas experiências que eu tive com relação à falta de clareza. Essa falta de clareza, quando eu não tinha ela para desenvolver hábitos ou para alcançar os meus objetivos, minhas metas, ela era a que mais fazia eu procrastinar aquilo que eu precisava executar. Eu falava que eu ia estudar, mas não falava quando. Eu falava que eu ia estudar, mas não colocava o assunto. Eu falava que eu ia trabalhar, mas não colocava ali o que eu vou fazer nesse trabalho. Qual é o objetivo do meu trabalho hoje? Quantas horas eu vou trabalhar? Para que eu estou trabalhando? Então, quando eu não tinha as coisas óbvias, o que mais me atrapalhava era isso. A falta de clareza e a ambiguidade, ela é o que me fazia procrastinar e, no final das contas, não executar aquilo que eu precisava. Por que é mais fácil, por exemplo, você não falhar num exercício físico que tem horário marcado para um exercício físico que não tem horário marcado? Por exemplo, por que é mais fácil você falhar na academia do que você falhar, por exemplo, numa aula de dança, numa aula de CrossFit? Porque aquelas aulas do CrossFit, da dança, elas, ou seja lá qual for, ela tem um horário específico para acontecer. Você tá pagando por aquilo e tem um horário específico para acontecer. A academia não. A academia, geralmente, você vai a hora que dá, ou a hora que você quer, geralmente. Então, é muito mais fácil você deixar de treinar por estar faltando alguns elementos de clareza ali e tá sobrando elementos de ambiguidade do que você e treinar naquilo que tem mais clareza. Que por mínima que seja, né, aquela clareza que é o horário específico para aquilo tá acontecendo, te ajuda já a executar aquilo da melhor maneira. Enfim, continuando. A segunda parte que ele coloca, o segundo passo, é tornar o hábito atrativo. Como eu torno o hábito atrativo? Lembra lá no começo que eu falei sobre aquele sistema do behaviorismo, que é da recompensa, né? Ou se eu faço... Vamos lá, dar uma aula de desenvolvimento humano aqui. Aliás, animal. Teve o ratinho, né? E toda vez que o ratinho empurrava a alavanca, caía comida. E toda vez que o ratinho fazia outra coisa, lá não lembro agora de cabeça, mas ele tomava um choque. Então, o rato ele foi aprendendo com aquilo que todas as vezes que ele puxava a alavanca, ele ganhava comida. Então é algo bom. E toda vez que ele não fazia aquilo, ele tomava um choque. Ele começou a tirar aquele hábito ruim, né? Da vida dele, da vida do ratinho ali. E começou só a executar aquele hábito bom, que é o hábito de puxar a alavanca. E nós, seres humanos, somos assim também. Né? Quando o que era claro? Era claro pro ratinho que
Se ele puxasse a alavanca, ele ia ganhar comida. E se ele não puxasse a alavanca, ele ia tomar um choque. Ponto. Ele clareou tanto o bom hábito quanto o mau hábito dele também. Isso é interessante vocês também fazerem. Clarear o mau hábito é a melhor coisa também. Vocês vão ver lá na frente. Tornar o hábito atrativo é colocar uma recompensa à execução daquele hábito. Sempre colocar uma recompensa agradável à execução daquele hábito. Vamos lá. Vamos supor aqui... Isso eu lembro que muita gente fazia na minha época de cursinho. Eu lembro disso, cara. Muita gente fazia isso. Eu lembro que tinha umas meninas que faziam isso. Elas colocavam assim... Cara, não era nem na época de cursinho. Isso aí era na faculdade de enfermagem que eu fazia. Nós tínhamos que ler uns livros... Cara, um livro gigante, assim. Artigos de páginas e páginas. O que as meninas faziam? Elas colocavam um chocolatinho a cada 5 páginas. Sabe aquele chocolatinho de moeda? Ele bem fuleiro mesmo. Elas pegavam aquele chocolatinho de moeda e colocavam a cada 5 páginas. Então, a cada 5 páginas que elas liam, elas pegavam o chocolatinho e comiam. Lia mais 5 páginas, pegava o chocolatinho e comia. Então, olha isso. Tinha uma recompensa na execução daquela leitura. E assim, elas só comiam mesmo se elas tivessem terminado de ler. Olha aí a importância de você estar num ambiente, né? Que todo mundo quer a mesma coisa. Porque sozinho, muito provavelmente, pode ser que a pessoa, ela ceda a tentação mais fácil, né? De, sabe, vou comer tudo logo. Mas como elas estavam todas juntas, elas ficavam na biblioteca fazendo isso, como elas estavam todas juntas, nenhuma deixava a outra comer antes de ler as páginas direitinho. Então veja bem, elas tornaram aquilo que causava dor nelas, que por mais que fosse bom causava dor, que ler é chato, é cansativo, né? Em algo bom. Tinha uma recompensa boa naquilo. Então, a cada 5 páginas que elas liam, por mais cansativo e ruim que seja esse hábito que causava algo bom para elas tinham uma recompensa boa no final. Então, coloque outras coisas assim, assistir um episódio de uma série enquanto você tá caminhando, por exemplo. Tenho que fazer mais caminhar. Quero emagrecer, tem que fazer 1 hora de caminhada todo dia. Beleza, enquanto você caminha, veja uma série. Um episódio de uma série, que é bom, demora 45 minutos, 1 hora. Por quê? Você tá associando aquele hábito que você sabe que é ralado de conseguir fazer, que é doído, a algo bom. Então fica muito mais fácil, você torna aquele hábito atrativo. Então assim, você só vai assistir o episódio da série se você estiver caminhando. Você tornou aquele hábito atrativo, você quer assistir mais episódios da série. Assistir os episódios da série te traz sentimentos bons. Mas você só vai assistir aquilo se você estiver fazendo a caminhada. Você está linkando uma coisa com a outra. Então você linkar a execução desses hábitos com recompensas boas para você ajuda você a executar cada vez mais aqueles hábitos, certo? Treinar, por exemplo, você coloca lá seu final de semana, suas refeições livres no sábado ou no domingo, mas você só vai fazer as refeições livres se você tiver treinado a semana inteira. Então você está associando aquele hábito com algo bom, que vai te dar uma recompensa boa. Você está tornando aquele hábito atrativo. Você está babando para comer um McDonald's no domingo. Mas você só vai comer aquele McDonald's, só vai sentir aquele prazer de comer se você tiver treinado a semana inteira. Se você tiver construído o hábito de treinar a semana inteira. Certo? Olha só, as pessoas que fazem esses planos mais específicos sobre quando, onde e como elas vão praticar um novo hábito, elas têm maior possibilidade de persistir naquele hábito. Então, se eu já trouxe clareza para o meu hábito e eu já tornei aquele hábito atrativo, as possibilidades, as probabilidades de eu persistir naquele hábito, elas são muito maiores de quem não trouxe clareza e de quem não linkou algo atrativo ou não tornou aquele hábito atrativo. Muitas vezes você pensa, por exemplo, que você não tem motivação para executar aquele hábito. Que
você não tem motivação para fazer aquelas coisas. Mas, na verdade, o que falta para você, no final das contas, é clareza, entendeu? Ser específico sobre o que você quer e como você vai querer alcançar aquilo. Isso vai ajudar você a dizer não às coisas que vão sabotar o seu progresso, distrair a sua atenção e afastar você do curso para conseguir alcançar aquele hábito. Então, esses 2 primeiros passos, eles são essenciais para que você construa esse hábito, para que você comece a encaixar o hábito na sua rotina e para que você não desista daquele hábito. Você traz clareza para ele, porque quando você não tiver motivação, você sabe o que você vai fazer. Independente de você estar motivado ou não, você sabe que depois de fazer isso, você vai fazer aquilo e vai estar executando seu hábito. Então, clareza. E você sabe que depois de que você fizer aquilo, você vai ter uma recompensa boa. Então você já criou um processo nesse hábito, na execução desse hábito, que vai te ajudar a persistir nele. Porque quando você estiver saindo daquele eixo, você vai lembrar o que você tem que fazer e a recompensa que você vai ter. Então esses 2 primeiros passos são fundamentais para você construir um bom hábito, ok? O terceiro passo que ele coloca é sobre tornar os hábitos fáceis. Tornar os hábitos fáceis. E isso é interessante porque ele vai fazer uma mescla com aqueles 2 passos anteriores. Que é a parte de tornar ele óbvio, né? Tornar ele claro e tornar ele atrativo. Porque assim, nós já trouxemos clareza para ele. Nós sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. Nós já sabemos que no final nós vamos ter uma recompensa. Então vai ser muito mais fácil executar aquele hábito do que se eu não tivesse recompensa nenhuma. E quando eu torno esse hábito fácil, como é que eu faço isso? Aqui entra uma das partes que mais me ajudaram a ser quem eu sou hoje. A conseguir ser uma pessoa mais produtiva, a conseguir ser uma pessoa mais centrada, a conseguir ser uma pessoa que consegue direcionar a minha vida pessoal, profissional, emocional, espiritual, certo? Isso é tão importante para mim, sei que vai ser importante para você também, para mim é a base, de tudo. Que me fez chegar até aqui, que me virou a chave, né? Que me ajudou a se tornar melhor e alcançar e ter muito mais resultados, que é a organização. Isso ajudou muito. E tornar o hábito fácil é justamente organizar as coisas para que esse hábito seja executado. Então, como que a gente torna um hábito fácil? Nós tornamos o nosso ambiente o mais organizado possível para que aquele hábito ocorra. Nós removemos qualquer degrau desnecessários para executar o nosso hábito. Preparamos o nosso dia antes, preparamos a execução daquele hábito antes, para que no dia a gente execute sem precisar ficar pensando em como executar. Então vamos lá. Quando eu falo de tornar o ambiente mais organizado possível, quando a gente vai estudar, por exemplo, eu aqui, quando eu vou estudar aqui, aqui na minha mesa, né? Vocês estão me vendo aqui tem a minha mesa, aqui tem a tela de um computador, aqui tem a tela de outra, tem um microfone aqui, o mouse, o teclado e a mesa aqui maior. Quando eu vou estudar, eu tiro tudo da minha mesa que não é necessário para executar aquilo. Então, por exemplo, o meu celular não fica na minha mesa. O meu celular vai para o sofá, o meu celular vai lá para a cozinha, vai lá para o quarto, para o banheiro, enfim. Tem vezes que eu nem lembro onde eu deixei o celular.
Todas as canetas, as coisas aqui somem. Só fica a caneta e o lápis que eu preciso para estudar. Se eu vou estudar algo no computador mesmo, ou se eu vou utilizar algum dos aplicativos que eu uso para estudo, nem caneta nem papel fica na minha mesa. Fica só o teclado mesmo e o mouse. E aí, o que eu faço? Eu coloco também uma garrafa d'água aqui, porque eu sei que vai me dar sede nesse processo. O que eu faço também às vezes? Eu coloco uma coisinha pra ficar beliscando, que às vezes eu sei que me dá fome em um certo horário do dia. Então eu torno o meu ambiente o mais organizado possível para eu executar aquele hábito. Vamos lá. Prático. Quando eu eu era uma pessoa assim, eu nunca fui uma pessoa quando eu era criança, obviamente, eu era uma formiga, mas eu nunca fui depois de um certo tempo, principalmente depois que eu comecei a jogar futebol americano, uma pessoa que é louco por doces. Só que eu tenho um problema. Até hoje, ele persiste. Não é bem um problema, mas é algo de mim. Se eu como um doce, eu quero comer muito doce. Então, olha só. Se eu como um doce, eu quero comer um docinho aqui, um docinho ali, um docinho ali. Quando eu não tinha uma dieta que eu seguia à risca com um treinador, isso me acabava porque eu trazia doces para casa. E eu comprava doces no mercado. Eu comprava biscoito, comprava bolacha, comprava chocolate, eu comprava essas coisas. E assim, muitas vezes eu passava semanas sem comer. E aí, uma vez ou outra, vou comer aqui um pedacinho. Eu comi um doce, só que aí, bum, vontade de comer doce toda hora. E aí eu ia comendo. Quando eu comecei a dieta, eu ainda tinha esse problema. Uma dieta à risca mesmo. Qual que foi a solução para eu não fugir da dieta com os doces? Eu parei de comprar doce. Então, em casa, não tinha açúcar, por exemplo. Não tinha nem açúcar. Às vezes vinha visita aqui em casa, eu tomava chá sem açúcar, café sem açúcar, essas coisas sem açúcar, tudo sem açúcar. Aí, sei lá, ia fazer um chá pra pessoa, ia fazer um suco pra pessoa, ia fazer um café pra pessoa. E não tinha açúcar em casa. E a pessoa, tem um açúcar? Eu, não tem açúcar. Tem alguma coisa doce? Não tem nada de doce aqui em casa. Então, isso me ajudou muito. Organizar o meu ambiente para que eu não saísse da dieta, para que eu não acabasse comendo doces, me ajudou a se manter firme na dieta e a seguir à risca aquele hábito de não comer doces e de comer saudavelmente. Beleza? Então, eu removi todos os degraus desnecessários para executar aquele hábito. Qual que eram os meus degraus? Era o doce. O docinho que tava ali guardado no armário. Entendeu? Então, a partir do momento que eu removi isso, ficou mais fácil de executar. Para eu não perder o foco aqui nos estudos, eu tirei o degrau que era o celular. Eu tirei o degrau que era ter que levantar para ir beber água. Entenderam? Então, você torna o ambiente organizado para aquele hábito. Você remove os degraus desnecessários para executar ele. E você se prepara antes. Né? Como se preparar antes? No dia anterior, e aí que entra aquele diário, aquele planner. Eu gosto de usar planner. O planner não está aqui próximo. Mas eu gosto de usar o planner. Porque no dia anterior eu coloco lá todas as tarefas bem claras que eu vou executar no outro dia. Nunca antes de dormir, nunca faço esse planner no dia para executar. Eu faço sempre um dia antes. Porque no outro dia eu já quero acordar executando aquilo que eu preciso. Certo? Então assim, aí a partir disso, né? Eu tenho aquele planner lá, eu tenho as tarefas que estão lá. Então, vejo aquele estímulo e eu já consigo colocar em prática e executar as tarefas que eu preciso. Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui mais para a realidade de todo mundo, numa forma mais fácil de explicar. Esses 4 passos em algo mais palpável. Vamos lá. Imagina que seu objetivo é se tornar corredor. E você quer correr todos os dias. Então, você vai tornar o ambiente mais organizado como? Você vai tirar ali tudo que te impede de correr. Coisas que vão te impedir de correr melhor, mais saudavelmente.
É besteira em casa, açúcar em casa, doce, besteira, coisas que vão te deixar mais pesado pra correr, cigarro, vamos por vape, sei lá, essas coisas assim que não te ajudam a, a respirar melhor. Então, você tira tudo isso, você tira essas coisas e torna o ambiente mais organizado. Então você já removeu esses degraus, certo? Para executar aquele hábito. Qual que é um outro degrau que você vai tirar? Que é preparar o seu dia antes. É mais um degrau que você vai tirar. E como você prepara antes? Todos os dias, antes de dormir, você vai correr de manhã cedo, todos os dias você coloca ali no sofá seu sapato, a sua meia, os seus shorts, a sua camisa. Então você acordou, você já vai, tomou seu café ali ou vai correr em jejum, sei lá. Acordou, escovou o dente, você vai pra sala, você vai ver em cima do sofá já a sua roupa toda separada. Então você já vai ver em cima do sofá e você já vai colocar as coisas na ordem. E você já vai estar pronto para sair e correr. Entenderam? Então, o estímulo para a execução daquele hábito está visível ali. Certo? Quero ler um livro. Qual que é a ideia do livro? Você sempre deixar... Claro, primeiro ali, você vai tornar o ambiente mais organizado. Então, você vai tirar aqueles livros que você tem ali, que você não vai ler, e vai deixar à mostra só o livro que você quer ler. Ok? Então, você deixou só o livro que você quer ler à mostra ali. E aí, você já acordou, você sabe que você quer ler 5 páginas por dia, você, no dia anterior, falou, amanhã eu vou ler 10 páginas, certo? Deixou todo aquele hábito claro, né? Vou ler 10 páginas, tal hora, em tal lugar, de tal jeito. Então, você deixou aquilo ali mais fácil, você visualizou aquilo. Então, você preparou o seu dia antes, você tirou o degrau de, por exemplo, ter que procurar o livro, de ter que encontrar ele, não lembrar de onde você deixou. Tirou o degrau de ter que pensar quantas páginas você vai ler, ou qual capítulo você vai ler. E ele tá ali pra você ver. Então, você acordou, tal, fez o que você tinha que fazer, o livro tá ali na tua frente, você lembra que tem que ler ele, pegou ele, leu. Certo? Então, entenda que é algo assim, mais... É algo mais externo que a gente, muitas vezes, a execução do hábito. Ele é algo mais externo. Quanto mais o nosso exterior está preparado para que a gente execute esses hábitos, mais fácil é executá-los. A forma mais comum de mudança, ela não é tanto interna, mas sim externa. Nós, muitas vezes, somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito que nós queremos desenvolver, ele depende do contexto também. Depende do contexto. Ele depende do que está ao redor. Ele depende do momento, né, em si de execução. Se você quer transformar um hábito em uma grande parte da sua vida, você tem que tornar o estímulo grande parte do seu ambiente também. Se você quer tornar o hábito uma grande parte da sua vida, você tem que tornar o estímulo grande parte do seu ambiente também. Então, para você executar um hábito muito bem, e para você tornar um hábito parte da sua vida, você tem que estar com aquele hábito inserido no seu ambiente. Todo o seu ambiente, ou a maioria dele, a grande parte daquele ambiente, tem que estar te direcionando para a execução daquele hábito. Se não estiver assim, é muito mais difícil de você conseguir executar aquele hábito. Porque aí, você vai ter muito mais abertura para procrastinar a execução daquele hábito. Você vai ter muito mais abertura para não executá-lo. Tem aqui no livro também uma regra, que é a regra dos 2 minutos. Que ela fala um pouco sobre essa parte da procrastinação. Ele fala lá assim, como não procrastinar, para você evitar a procrastinação. E ele coloca algumas coisas, por exemplo, assim, ler antes de dormir se torna ler uma página. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações.
Correr 3 quilômetros se torna calçar o tênis de corrida. Veja que ele tá fazendo aquele processinho lá na frente. Ele tá organizando o ambiente, ele tá removendo os degraus, ele tá preparando as coisas antes, ele tá criando estímulos que vão desencadear aqueles hábitos, estímulos previsíveis e visíveis, certo? Então, ler antes de dormir, ele coloca lá, ler uma página, ler 2 páginas. Ou seja, eu deixei aquilo claro, eu coloquei quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu preparei meu ambiente, eu deixei o livro ali do lado da cabeceira. Estudar se torna abrir as anotações dele. Então ele clareou mais aquilo. Ele sabe que quando ele fala, não vou estudar, eu vou ter que abrir minhas anotações. Então ele abre as anotações, ele sabe que ele vai estudar, aquele momento de estudar. Então ele não coloca a execução do hábito como o hábito em si, mas ele coloca um start para aquilo. Se o seu ambiente está organizado, se tudo está certinho, então você organizou todo o seu ambiente para estudar, então você quer estudar, você abriu as suas anotações, significa que você iniciou aquele hábito. Então, você transformou aquilo numa tarefa executável e aquilo se torna muito mais fácil de você não procrastinar. Porque se eu falo estudar só, eu posso procrastinar aquilo muitas vezes. Mas se eu abro as minhas anotações, eu já comecei a estudar. Ler um livro, mas se eu abro um livro para ler uma página, se eu li uma página, eu já comecei a ler. Se o meu hábito é de corrida, eu calcei o tênis, eu já estou executando aquele hábito. Entendem? Então isso é uma ferramenta para procrastinação que ele utiliza lá. E é uma ferramenta válida. É uma ferramenta válida. Então, você tem que tornar as coisas fáceis para executar aquele hábito. Só que tem um pulo do gato aí. Estamos falando até agora de bons hábitos. Para os maus hábitos, tem um pulo do gato, que é tornar o hábito difícil. Eu estava dando uma consultoria há muito tempo atrás. E a pessoa falava assim para mim, cara, eu escrevo, estudo, trabalho, mas sempre eu vou dar uma descansada quando eu faço muito. E eu deito na rede que fica na sala do lado da minha mesa. E aí sempre que eu deito na rede eu perco muito mais tempo, mexo no Instagram, tudo, e aí acaba. Toda a minha rotina vai pro saco. Então olha só. Eu falei pra ele, vamos lá. Engraçado que eu falei isso pra ele antes de ler o livro. Teve muitas surpresas que eu tive mesmo, lendo o livro aqui. Que eram muitas coisas que eu já executava há muito tempo e eu nem sabia que estava aqui, por incrível que pareça. Mas enfim, essa é uma delas. Eu falei pra ele, cara, você quer evitar deitar na rede? Só com a vontade de deitar-se na rede, você não vai. De não se deitar, você não vai conseguir. Você vai tornar difícil a execução desse mau hábito de deitar na rede. E como você vai tornar ele difícil? Primeiro você vai colocar o horário de deitar na rede. Mas o mais importante, você vai tirar a rede do lado da sua cama. E você não vai do lado da sua sala e você não vai colocar ela no sofá. Você vai colocar essa rede em cima do seu armário, lá no último quadradinho lá de cima. Lá no fundo você vai botar a rede. Então ele já tinha criado o hábito de a rede se tornar, né, o celular dele. Lembra que eu falei lá no início, tá? A pessoa tal, a frustração, a recompensa seria usar o celular. Aqui o cansaço dele seria deitar na rede e aí eles perdiam tudo. Só que ele tornou esse hábito muito mais difícil. Porque para ele pegar a rede e se deitar, ele ia ter que sair da sala, ele ia ter que ir lá no quarto, ele ia ter que ir lá no armário, ele ia ter que subir no banquinho para pegar a rede que estava lá em cima, lá no fundo. Descer, tal, fazer todo o processo e colocar a rede de novo para deitar. Então, tornar o hábito fácil é bom para você executar um bom hábito. Tornar o hábito difícil é bom para você não executar um mau hábito. Então, esse é um pulo do gato que ele coloca lá no livro para você não ter maus hábitos, assim.
Vai se tornar mais fácil de você não executar os maus hábitos. Ok? Bom, vamos lá para a última parte, né, dos 4 passos que ele coloca. O último é tornar o hábito satisfatório, né? Tornar aquilo bom, tornar aquilo uma recompensante, né? Uma coisa que recompensa. Tornar o hábito satisfatório. Como você torna um hábito satisfatório? Não é aquela mesma coisa de tornar o hábito atrativo. Você torna satisfatório o processo de execução daquele hábito. Como você torna satisfatório um processo de execução do hábito? Quando você traqueia os seus hábitos. Quando você tem você vê os seus hábitos dando pequenos resultados. Ou que você vê alguns micro resultados do processo que você está executando. Você vendo esses pequenos resultados, esses micro resultados, esses benefícios que você vai ter, você consegue se motivar a continuar se mexendo e a continuar executando aquilo. Então, quando você torna aquele hábito satisfatório, quando você visualiza os benefícios que aquele hábito vai te dar, você se agarra muito mais à execução dele. Quando você coloca o objetivo da dieta, por exemplo, desenvolver o hábito de seguir a dieta, você visualizando os benefícios daquilo, de ter uma vida mais saudável, de ter uma sobrevida maior, de ter mais tempo de qualidade com a sua família, de sentir menos dores no estômago, do treino, de sentir menos dores na lombar, no corpo, de ter mais motivação, de ter mais disposição. Você está tornando a execução daquele hábito satisfatório. Quando você bota lá e visualiza que ter o hábito da leitura vai te ajudar a ter mais cacife intelectual para executar mais, isso te ajuda a continuar executando aquele hábito, te motiva. Da mesma forma, se você enxergar os benefícios de evitar os maus hábitos, também te ajuda a não executá-los. Você não fumar, por exemplo, o hábito de fumar, você está cortando o hábito de fumar, você não quer mais fumar. Quais que são os hábitos, os benefícios de evitar esse mau hábito? Você vai respirar melhor, você vai estar menos cheiro de cigarro, as pessoas vão querer estar mais próximas de você. Entende isso? Então você está tornando aquele processo satisfatório porque você está visualizando os benefícios de executar aqueles bons hábitos e os benefícios de não executar os maus hábitos. Então, quando você visualiza isso, se torna muito mais fácil e mais satisfatório de você executar aqueles hábitos diariamente e não fugir deles. E outra característica essencial que vai tornar aqueles hábitos satisfatórios é uma mudança de identidade também. É fundamental para você criar um hábito inquebrável, você passar por essa mudança na identidade. Seu objetivo, por exemplo, não é mais ler 60 páginas por dia, mas sim se tornar um leitor. Seu objetivo não é correr 1 quilômetro por dia, mas sim se tornar um corredor. Seu objetivo não é ser promovido na empresa, mas ser o melhor da empresa. Seu objetivo não é passar no vestibular de medicina. Seu objetivo é se tornar médico. Então você visualiza os benefícios de se tornar um leitor, os benefícios de se tornar um corredor, os benefícios de ser o melhor da empresa, os benefícios de ser médico. E você vai traqueando o processo que você está fazendo até chegar naquele ponto. Isso vai tornar aquele hábito mais satisfatório, vai te ajudar a continuar executando ele, vai te dar motivação para se manter naquele hábito.
E como se manter no caminho dessa execução, né? Como se manter? Porque a gente tá falando aqui de como construir esse hábito, óbvio, tem todos os passos bonitinhos, mas nós somos seres humanos falhos. Eu não vou mentir pra você, nesses processos, mesmo aplicando eles do jeitinho que eu tô falando pra vocês, vocês vão encontrar nesse caminho falhas, vocês vão falhar nesse meio tempo. E eu digo isso porque eu já falei pra vocês, eu vivo o que eu ensino. Eu sei que todos esses hábitos bons que eu construí ao longo da minha vida inteira, eu falhei na execução deles também em algum momento. Só que o que me levou a, mesmo assim, ter esses hábitos na minha identidade, arraigados em mim, o hábito do treino, o hábito do estudo, o hábito do foco, da produtividade, da performance, foi que eu me recuperava muito rápido dessas falhas. Se recuperar dessas quebras de hábito o mais rápido possível é o que diferencia as pessoas que conseguem ou não imprimir um hábito na sua identidade, na sua rotina. Porque, veja bem, se você está executando um hábito e você comete um erro, mas volta para ele, você se mantém naquele hábito. Esse primeiro erro, essa primeira falha, ela não é nunca o que vai te levar, que vai levar todo aquele processo de execução do seu hábito por água abaixo. Não é. Na realidade, é uma espiral de erros, uma espiral de falhas que vão te levar a não executar aquele hábito, a não imprimir aquele hábito na sua identidade. O primeiro erro nunca é o que vai te levar tudo por água abaixo. Mas é sim uma espiral de erros. Então, o que me levou a realmente executar esses hábitos e ter eles na minha identidade, arraigados mesmo, de ter eles assim... Pô, o Gabriel não é Gabriel sem treino. Sem treinar todos os dias. Né? Sempre, pelo menos, fazer exercício todos os dias. O Gabriel não é o Gabriel se ele não dar 1% a mais em tudo que ele faz. Isso são hábitos que, por mais que eu tenha falhado, eu voltei à execução deles o mais rápido possível. Se eu falhei na dieta hoje, na hora do almoço, na hora da janta, eu estarei executando minha dieta da mesma forma. Se eu falhei no meu treino hoje, naquele mesmo dia, eu ainda vou fazer polichinelo e flexão antes de dormir e antes de tomar um banho. Percebem? Se eu falhei nas 20 páginas que eu coloquei de objetivo de ler, eu vou ler pelo menos uma página antes de dormir. Eu evitei a falha ou eu voltei o mais rápido possível daquela falha. Se eu falei que ia ler 20 páginas por dia e eu não li hoje, amanhã eu vou ler. O que leva a gente a entender que a quebra do hábito, ela não importa de fato. Se a sua recuperação for rápida. A quebra do hábito, ela não importa. A não ser que sua recuperação seja rápida. Se ela for rápida, não importa. Agora, se ela não for rápida, você for aquela pessoa que só quer começar na segunda-feira, falha na terça e só vai começar na segunda de novo, aí não tem jeito, aí vai importar. E o que leva a algo muito mais importante ainda, que é a chave para vocês realmente conseguirem ter bons hábitos, executar esses hábitos na vida de vocês que vocês forem colocar. Esses objetivos que vocês querem alcançar. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Nunca quebre o hábito 2 vezes. Não falha mais de 2 vezes. Porque se você falhou mais de 2 vezes, é o preceito que você precisava para acabar com aquele hábito na sua vida. Entendem? Então nunca falhe 2 vezes. Nesse processo todo, nesse caminho todo que eu percorri, cara, mais de 13 anos aprendendo e executando, eu percebi isso. Que as pessoas que têm um hábito realmente arraigados,
elas nunca falham 2 vezes seguidas. Nunca falham assim, por exemplo. Eu não pego o meu hábito de treino, por exemplo, e deixo de ir na academia 2 dias seguidos porque eu quero. Entende? Se eu deixo de ir um dia, no outro dia eu tô lá. Se aquele dia realmente não deu pra treinar, no outro dia eu tô lá. E assim, mesmo se não conseguir 2 dias, eu ainda executo um treininho em casa. Mas não falha 2 vezes. Principalmente nesse início de você querer construir um hábito. É o mais importante, você não falhar 2 vezes. Você quer ler, não deixe de ler 2 vezes. Se você falhou um dia, não fale no outro. Se você falhou um dia na dieta, não fale no outro. Se você falhou uma refeição, não fale na outra. Quando você falha mais de 2 vezes, você manda uma mensagenzinha pro seu cérebro falando assim, tá tudo bem falhar então, caga. Não precisa fazer. Não precisa executar. Entendeu? Então assim, a ideia principal de você quebrar e voltar rápido é justamente para você não dar espaço para as falhas. Porque esses espaços vão te levar a falhas maiores. Aquela espiral que eu falei. Ok? Enfim. Vocês, entendendo tudo isso que eu falei para vocês aqui, existe mais um ponto que é necessário falar aqui. Eu deixei bem pro final porque, assim, não é tão importante, mas é necessário falar. Que quando a gente coloca hábitos na nossa vida que são de mais fácil execução para nós, as nossas chances de sucesso são bem maiores. Quando nós escolhemos o campo de competição certo, isso maximiza os nossos resultados, as nossas chances de sucesso. Escolher os hábitos certos vão maximizar as nossas chances de resultados. Então, quando a gente tem muito claro o ponto que a gente quer chegar na nossa vida, nós temos que ter muito claro também quais são os hábitos que a gente vai executar para chegar naquele ponto. Porque se eu tenho hábitos claros, mas não tenho claro o processo que eu vou ter que passar, então de nada adianta aquilo. Eu preciso adequar aqueles hábitos, né, para ter mais resultados neles, colocando os hábitos corretos. Eu não vou, por exemplo, querer ser um médico e colocar o hábito de... Vamos lá, cara. Vou colocar um hábito bom, mas que não é tão necessário para um médico. O hábito de... Cara, assistir vídeo de cirurgia em animais. Sei lá. Aleatório aqui. Então, veja bem. Se eu não coloco... É um hábito assim que, pô, assistir cirurgia, beleza, tal. Às vezes os médicos fazem treinamento nos animais mesmo, né? A cirurgia nos animais. Só que se você transforma aquilo num hábito, achando que vai te levar até aquele resultado, você não vai ter tanta chance de sucesso. Vai ser bom porque você vai entender um pouco da prática. Mas não vai ser tão bom quanto você colocar um hábito, por exemplo, de ler artigos sobre cirurgia ou ver vídeos sobre as cirurgias específicas do corpo que você quer se especializar, entenderam? Então, assim que você se mantém no caminho, quando você escolhe os hábitos certos, facilita você se manter no caminho quando você escolhe os hábitos certos. Beleza? E isso vem muito da nossa identidade também. Se manter no caminho, ele é algo que é necessário que nós coloquemos, que nós imprimamos na nossa identidade. Porque a sua identidade, ela é literalmente o seu eu que se repete. Os seus hábitos, eles vão moldar a sua identidade e a sua identidade vai moldar os seus hábitos. Por que eu digo isso? Porque
Se você, como eu falei pra vocês, o Gabriel, ele não é o Gabriel se ele não treinar, se ele não dar 1% a mais dele. Então, isso hoje, se eu fico um dia sem treinar, é pra mim desesperador, cara. Eu não rendo tanto nos estudos, eu não rendo tanto no trabalho. Eu tornei aquele hábito parte da minha identidade. Então aquilo se repetiu tanto, eu coloquei tanto aquilo se tornou um hábito tão arraigado em mim que ele fez parte da minha identidade. Então a identidade, ela é isso, é aquilo que se repete, é aquilo que você vê. É aquilo que quando as pessoas olham pra vocês, elas veem que aquele hábito já faz parte do seu cotidiano. Vocês olham pra mim hoje, vocês veem que eu treino, vocês veem que eu tenho o hábito de treinar, vocês veem que eu tenho o hábito de fazer dieta, veem que eu tenho o hábito de cuidar do meu físico, né, da minha saúde. Então, os seus hábitos, eles vão moldar a sua identidade, querendo ou não, e a sua identidade, ela vai moldar os seus hábitos também. E uma das coisas também que atrapalha muitas pessoas a se manterem no caminho é a motivação. E aqui eu gosto de ser bem direto, né, para finalizar o conteúdo. Quem é profissional mesmo, e quando eu digo profissional, é aquela pessoa que quer realmente alcançar aquele objetivo. Se você é uma pessoa que realmente quer alcançar aquele hábito, se você realmente quer desenvolver esse hábito que você está pensando aí durante essa aula inteira, essa masterclass inteira, você precisa ser profissional, porque os profissionais, eles cumprem o cronograma. Os amadores deixam qualquer coisa, a vida atrapalhar eles. Olha isso, cara. Qualquer pessoa trabalha motivada. Qualquer um trabalha motivado. Qualquer um. Qualquer pessoa trabalha motivado. Quem não trabalha motivado, sempre, é quem se diferencia. Porque nesse processo todo que eu falei pra vocês, todo esse tempo que vocês estão aqui comigo, todos esses pontos que vocês ouviram, todas as ferramentas que vocês falaram, nesse processo que eu falei, nesse processo todo, o tédio, ele vai ser inevitável. A vontade de não fazer vai ser inevitável. A vontade de querer procrastinar vai ser inevitável. E o que vai diferenciar se você realmente vai arraigar um hábito na sua identidade, se você vai realmente desenvolver um hábito novo, é se você for profissional e cumprir o cronograma. E não for amador e deixar qualquer coisinha te atrapalhar. Certo? Os resultados em si, eles se referem ao que você obtém. Certo? Então, quando você executar tudo isso, você vai ter resultados. Os resultados são o que você obtém. Os processos foi o que você passou. É tudo aquilo que a gente falou. E a identidade é aquilo que você acredita. Lembra que eu falei pra vocês lá? Você quer se tornar corredor? Você quer parar de fumar? Você não quer parar de fumar. Você parou de fumar. Você acredita naquilo. Você acredita que você vai parar de fumar. Então você parou de fumar, você acredita naquilo. Aquilo é a sua identidade agora. Sua identidade é não ser fumante. O processo é tudo que você fez para desenvolver o hábito de não fumar mais. E os resultados, o resultado é que você não tá fumando, entendeu? Então o resultado se refere ao que você obtém. O processo ao que você faz e a identidade ao que você acredita. Por isso a identidade é tão importante. Agora existe um pequeno problema quando a gente cria muitos hábitos. É quando nós criamos bons hábitos. É se tornar inflexível. O lado ruim de criar bons hábitos é se tornar inflexível. Querer que todos aqueles hábitos que nós criamos, bons hábitos, sejam só eles para sempre. E nós nunca mais precisamos revisitá-los e aprender mais sobre como melhorar aquele hábito. Né? Eu treino há 13 anos. Todas as semanas, sei lá, não sei quantas vezes aqui por semana, quase que todos os dias, eu estou aprendendo alguma coisa nova sobre esse hábito. Eu faço dieta há muito tempo. Então, todos os dias eu aprendo um pouquinho mais sobre dieta. Muita gente que cria esses bons hábitos se torna inflexível a largar esse bom hábito. Quer dizer, a largar não, né?
a melhorar esse bom hábito. Então é interessante que vocês entendam isso também. E para você ter um bom hábito, você precisa executá-lo várias vezes, né? Aqui no livro mesmo tem um paradoxo que ele mostra, que ele cita, que é o paradoxo de Sócrates. Vou até ler aqui, ó. O efeito que uma pequena ação tem... o efeito de uma pequena ação quando ela é suficientemente repetida. Esse é o paradoxo de Sócrates. O efeito de uma pequena ação quando ela é suficientemente repetida. E isso é o hábito. Quanto mais você repete o hábito, mais ele vai te fazer alcançar o sucesso, aquele resultado que você quer. Como que é esse paradoxo? Uma moeda só não torna uma pessoa rica. Se você desse uma pilha de 10 moedas para a pessoa, você não vai dizer que ela é rica. Mas se você adicionar outra e outra, uma hora você ia ter que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico. Ou ninguém seria. Olha isso, né? Uma moeda só não é capaz de tornar uma pessoa rica. Mas se você der 10 moedas para a pessoa e continuar dando 1, 2, 3, 4, uma hora essa pessoa vai ficar rica. Então você vai ter que dizer, cara, uma moeda torna uma pessoa rica. Com os hábitos é assim também. Se você executa um pouquinho, 1% daquele hábito todos os dias, de pouquinho em pouquinho, você está colocando a sua moedinha. De pouquinho em pouquinho, você está colocando a sua moedinha. Ler 10 páginas em um dia não vai te tornar um leitor. Treinar uma vez a cada semana não vai trazer um corpo físico extraordinário. Ou saúde em si. Fazer uma dieta por uma semana não vai te emagrecer. Mas fazer tudo isso repetidamente, várias vezes, vai te fazer alcançar aquele resultado. Então, é a mesma coisa de enriquecer, né? O pessoal fala. É muito isso. Principalmente quem tá rico. Dinheiro traz dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Né? É a mesma coisa do paradoxo. As pessoas que ficaram milionárias é justamente isso. Porque elas foram ganhando dinheiro e fazendo dinheiro com aquele dinheiro. Ganha dinheiro, vai fazendo. Então, elas estavam fazendo aquilo constantemente. A mesma coisa o hábito. Se você faz um hábito várias vezes, uma hora você vai falar, pô, esse hábito me trouxe um resultado. Quem mais executa é quem mais sabe executar. Quem mais executa é quem mais tem resultados. Certo? Esse processo de melhoria, ele é contínuo. Sempre que você quiser melhorar, você vai, torna o processo claro, atraente, satisfatório, fácil. Né? Então vamos lá. Sempre que você quiser melhorar aquele hábito, você torna o processo claro, atraente, fácil e satisfatório. Da mesma forma que você utilizou para criar o hábito. E o segredo mesmo para você ter resultados duradouros, hábitos inquebráveis, é nunca parar de fazer melhorias. E aí, para finalizar, eu falei para vocês aqui, eu marquei até essa página, tem a página 245 desse livro, que eu gostei muito. Uma citação do Tao Te Ching. Na verdade é do Lao Tzu, né? Tao Te Ching é o nome do livro. E essa citação é do Lao Tzu. Ele fala assim, ó. Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu. O processo de melhoria é constante. Executa um hábito, executa uma vez, aprende, vê o que é melhor, no outro dia executa de uma forma melhor. E vai fazendo melhorias. Desenvolver um hábito, outro. Desenvolver um bom hábito, outro. Revisita os seus bons hábitos e veja melhorias para ele. Esse processo, ele é... Nunca deve parar esse processo de melhorias. Nós temos que sempre ser flexíveis em relação a melhorarmos. Ok?
É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass, tá ok? Para vocês que quiserem ler o livro, se interessaram mais, aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear, certo? Tem bastante coisa aqui legal, que eu não trouxe para cá porque aqui a ideia é entregar ferramentas práticas, direcionadas, para você pegar, sair daqui e executar. Lá tem muito mais teoria, tem muito mais coisas que são interessantes também, mas acho que não são cabíveis aqui. E ler é muito mais cansativo do que assistir a Masterclass e aplicar. Beleza? Um grande abraço do Miguel e é isso aí. Obrigado, pessoal.